sou Alexandre Oliveira, eu sou CEO aqui na AE Patrimônio Consultores Imobiliários e no Entrevista AE de hoje a gente segue o nosso bate-papo aqui com o Dr. Thiago Silva, da Thiago Silva Advogados, especialista em Direito Imobiliário. Dr. Thiago, boa tarde. Olá, boa tarde, Alexandre. O tema de hoje, pessoal, nosso tema de hoje que a gente está trazendo aqui para vocês é a venda de imóveis alugados, que é no bom sentido, uma dor de cabeça, né? As pessoas entendem que é só vender, não precisa notificar, que o locatário acaba desocupando o imóvel no dia seguinte, mas a coisa não é bem assim, né, doutor Thiago? Verdade, Alexandre. O que a gente tem com o aquecimento, né, do mercado imobiliário, muitos proprietários têm a intenção de vender o imóvel, mas para que o imóvel não fique desocupado, ele acaba por locar esse imóvel para o inquilino, né? E ao longo desse contrato de locação, acaba surgindo uma possibilidade dele poder vender o imóvel. E aí tem que se acercar de alguns cuidados para fazer uma venda segura. Na verdade, nós temos duas situações, doutor Thiago. Como o senhor mesmo falou, o mercado está bem aquecido. Alguns compradores estão nos procurando para adquirir imóvel já alugado como meio de investimento e outros clientes têm nos procurado para adquirir para a própria moradia. Mas vamos lá, eu queria fazer algumas perguntas para o senhor. Bora? Vamos lá. Então vamos lá. Doutor Thiago, em quais situações um locador de imóvel pode pedir a rescisão ou a desocupação do imóvel para que ele possa levar esse imóvel à venda? Em quais situações isso pode ser feito? Sim, Alexandre, a gente tem algumas situações em que um contrato de locação em vigência, pelo fato de existir a locação, o locador, ele pode retomar. Quando acontece alguma inadimplência ao contrato, quando um contrato com menos de 30 meses, ele pode ser solicitado novamente imóvel para uso próprio do locador ou de seus parentes, assim como se houver, por parte do poder público, né, um pedido de interdição do imóvel para algum tipo de obra, esse imóvel também pode ser retomado, né, para o fim que se destina. Vamos imaginar o seguinte, então eu tenho um único imóvel, por algum motivo eu fui transferido pela empresa que eu trabalho para Curitiba, por exemplo, amanhã, e aí a imobiliária alugou o meu imóvel, amanhã, daqui menos de um ano ou um ano, eu tenho que retornar para Sorocaba. Eu posso solicitar o imóvel para o locatário, eu posso solicitar para o locatário que desocupe o imóvel para que eu possa voltar a morar nesse imóvel? Certo. É importante a gente esclarecer que existe a lei do inquilinato, onde por essa lei tem toda a regência, né, dessa relação inquilino-proprietário. E a lei ela estabelece que o proprietário pode retomar o imóvel para uso próprio quando esse contrato de locação residencial ele tenha menos do que 30 meses. Regra geral, o que observamos é que os contratos têm 30 meses ou mais. Em situações como essa, onde o contrato tem 30 meses ou mais, o proprietário não poderá retomar o imóvel para uso próprio. Ou seja, nessa situação, então, ou ele terá que ter um outro imóvel, ou ele vai ter que ser o novo locatário, né? Sim. Ele não vai poder pedir o imóvel. O próprio imóvel ele não vai poder retomar. É óbvio que a gente sabe que existem alguns acordos, algumas possibilidades das partes conversarem, né? E chegarem a um consenso do que seja melhor. Mas para a gente esclarecer o que a lei determina, ele não poderá retomar esse imóvel para uso próprio se o contrato tiver 30 meses ou mais. Com exceção ali na locação de temporada, né? Sim, e a locação por temporada ela já não vai seguir essa regra dos 30 meses, ela segue por um outro rito. Entendido. Doutor Thiago, quando o instrumento que se usa para notificar o inquilino sobre a venda de um determinado imóvel é a notificação de preferência, correto? Exato. Eu gostaria que o senhor explicasse para quem está nos assistindo aqui como estruturar, o que deve conter uma notificação de preferência, qual é a estruturação básica de uma notificação de preferência? Sim, a lei ela fala em notificação judicial, notificação extrajudicial ou outro meio inequívoco.
O outro meio, que a gente diz o meio inequívoco, que se usa muito no mercado, é uma declaração do inquilino, informando que ele não tem o interesse em adquirir o imóvel por nenhum valor ou pelo valor que tenha recebido de proposta. Essa é uma forma. E a segunda forma, que é a segunda mais utilizada, é a notificação onde tem que conter todos os dados do negócio, como o preço, a forma de pagamento. Tem que conter também nessa notificação se há algum gravame na matrícula do imóvel, tal como um financiamento, uma alienação fiduciária por conta de um financiamento que o locador tenha. Além do que, tem que estar à disposição do inquilino a documentação do imóvel, para que ele possa apurar e averiguar dentro desse prazo de 30 dias, que ele vai poder verificar a documentação. A outra pergunta era justamente essa. Qual é o prazo que o locatário tem para se manifestar sobre se interessa para ele ou não? A partir de sua ciência, e a sua ciência a gente entende a partir do recebimento da notificação, ele tem 30 dias para se manifestar. É porque aí existe uma controvérsia, né? Algumas pessoas, pessoal, pensam que é 30 dias da data que elaborou a notificação de preferência. Mas então é 30 dias de quando ele recebe. Exatamente. E é importante esse locador, proprietário, quando vai notificar, se valer do aviso de recebimento. Porque com o aviso de recebimento, o correio, né, o serviço de correio, vai fazer com que o recebedor assine e a partir daquela data vai contar os 30 dias. Então vamos dizer, em suma, seria melhor então uma notificação via carta registrada. Sim, como também é possível a notificação através do cartório. Como é que funciona? Desculpe. Pelo cartório de notas, o cartório de notas também faz essa notificação. Então, o próprio cartório, né, vai elaborar esse documento, o funcionário do cartório vai levar até o destinatário, que é o inquilino, e vai tomar a assinatura dele. E por ali você vai poder medir os 30 dias. Olha que bacana, gente. O Dr. Tiago está trazendo para a gente aqui um tipo de serviço que não é de conhecimento de todo mundo, né? Não é todo mundo que conhece. Na maioria das vezes, as pessoas se valem do serviço do correio, que atende muito bem a necessidade. Mas também existe essa outra possibilidade de se fazer pelo cartório. Agora, doutor Tiago, é válido, por exemplo, vamos supor que eu tenho um imóvel que está alugado, esse imóvel eu manifesto o interesse de vender como proprietário, procuro um tabelião de notas, aqui em Sorocaba nós temos 4 tabeliões de nota, procuro um deles e, um exemplo, o escrevente, ele redige a notificação de preferência, algum funcionário dele, um exemplo, um dos funcionários do cartório, chega à casa onde está sendo alugada, se naquele momento o inquilino entender que ele não tem interesse de comprar, ele já pode dar a ciência ali se manifestando que não tem interesse, ou eu mesmo assim tenho que esperar 30 dias? É possível que haja uma manifestação expressa ao recebimento. Não é comum verificarmos situações como essa. Na maioria das vezes o que verificamos é que tem que decorrer esse prazo de 30 dias, né, para que seja manifestado. Voltando ao rigor do que a lei determina, quando há, por parte do inquilino, ele expressa, né, de forma documentada que não tem o interesse em adquirir o imóvel, depois que soube das condições do negócio, não será necessário aguardar os 30 dias. Então, quer dizer, chegou lá, via de regra por lei, 30 dias, mas chegou lá não diria o carteiro, mas um funcionário do tabelionato de notas, e a pessoa entende que ela não tem interesse naquele preço, naquela condição, ou por nenhum preço, e ele quiser se manifestar, já tem validade juridicamente o documento. Sim. E aí eu posso seguir em frente com a minha venda. Sim. E aproveito para dizer também, né, como a gente já falou há poucos minutos aqui, que em vários casos, depois de conversar, depois do inquilino cientificado, ele expressa através de um documento, né, informando que ele não tem interesse em adquirir imóvel pelas condições que lhe foram apresentadas, também supre. E aí não será necessário o aguardo dos 30 dias. Que bacana, aí ó, uma novidade, pessoal. Doutor Tiago, dando sequência aqui
no nosso bate-papo, eu tenho mais uma pergunta. Existe um prazo, o senhor acabou de me dizer aqui que existe um prazo pré-estabelecido para manifestação, mas existe um prazo pré-estabelecido para eu ter que informar, citar o locatário? Sim, existe um prazo. A partir do momento em que você recebeu essa proposta, que alguém te fez uma proposta para adquirir imóvel, esse proprietário que recebeu a proposta, para que ele possa dar andamento na negociação, que pode ser uma negociação para pagamento à vista, que pode ser uma negociação com financiamento bancário, a partir do momento que ele recebeu essa proposta, ele tem que informar o inquilino imediatamente, para que daí aconteça a preferência. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, que é um complemento. Vamos supor o seguinte, eu manifesto o interesse de cadastrar o meu imóvel a uma empresa imobiliária e automaticamente eu tenho ciência que o meu imóvel está alugado. Naquele momento que eu manifesto o interesse de levar o meu imóvel à venda, onde eu assino uma exclusividade de imóvel, de imóvel para venda, ou onde eu assino um instrumento particular para poder cadastrar o imóvel, eu já posso, nesse momento, fazer a juntada da notificação de preferência? Não é o momento adequado. Porque se naquele momento você ainda efetivamente não recebeu uma proposta, não há como você levar ao conhecimento do inquilino uma proposta que ela virá no futuro, porque o inquilino ele tem a preferência de igualar a proposta que o proprietário recebeu. Então, se for feito nessa dinâmica, não atende o que a lei determina. Por lei, o locatário, se sentindo prejudicado, ele pode pedir o cancelamento dessa venda? O cancelamento não. O que temos, na verdade, na lei, quando existe um contrato de locação, nesse contrato de locação existe uma cláusula de manutenção da locação, mesmo no caso de venda. E ainda, se esse contrato for por prazo determinado, quando a gente diz prazo determinado, é aquele que ainda está dentro do prazo contratual. E por último, esse contrato tiver sido registrado na matrícula do imóvel, então pode acontecer a venda. Só que esse inquilino, ele pode, seguindo o que determina a lei do inquilinato, fazer com que a venda seja feita para ele. E aí, esse adquirente é que não vai conseguir concretizar a venda que fez com o proprietário, a aquisição que fez com o proprietário. Mas se a venda já tiver transcorrida, se ela já tiver finalizado, como é que fica ali? Vai depender de uma ação judicial. E aí, nessa ação judicial, ele vai se balizar no que a lei diz, né, a respeito de como se dá o negócio, da questão dele ter que depositar as custas do negócio, as custas de TBI, de registro, e vai ter que se valer de uma decisão judicial. Entendi. Eu pergunto isso, então, vamos dizer assim, vou trazer à tona aqui mais uma atenção que precisa se tomar. Nesse caso, então, mais do que nunca, o correto é passar o que a gente chama de escritura cheia. Sim, porque se você tem uma escritura, um valor diferente do valor efetivamente do negócio, você não tem o inquilino, ele poderá apresentar uma proposta igual o documento público, né, que é a escritura. Então ele poderá, em tese, adquirir o imóvel pelo valor que está na escritura. Nossa. Vamos lá. Doutor Tiago, dentro dessa linha aqui, ó, uma vez que eu faça a oferta do meu imóvel ao inquilino e o locatário, no caso o inquilino, se manifeste não tendo interesse de compra, ok? Eu vou vendo o meu imóvel para o novo adquirente. Como que esse adquirente ele faz para tomar a posse definitiva desse imóvel? Porque existe uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Sim. Uma coisa é o locatário dizer que não tem interesse. Outra coisa é ele desocupar o imóvel, correto? Sim. Como é que faz quem comprou o novo proprietário para tomar posse do imóvel? O que ele tem que fazer? Ele tem que respeitar algum prazo? Ou não? Passei escritura, muda segunda-feira. Sim, esse proprietário, esse adquirente, né, que a gente chama de adquirente, a partir do momento em que for registrada a aquisição por ele, que pode ser o registro do contrato de financiamento, ou a própria escritura, ou ainda até mesmo o registro do compromisso de compra e venda, que é o
contrato particular, a partir daquele momento ele vai precisar notificar novamente o inquilino e o inquilino poderá permanecer no imóvel por até 90 dias. E a partir de então, esse adquirente ele vai se colocar na condição de locador. Então ele vai passar a receber os aluguéis e ter as obrigações e direitos que aquele antigo proprietário tinha. Agora, doutor, qual o documento ou somente a notificação de preferência basta para que o locatário desocupe em 90 dias? A notificação é um meio que se dá ciência a esse inquilino. Por si só, é para ser o suficiente, embora haja possibilidade de, ao final do prazo, esse imóvel não ser desocupado pelo inquilino. Então, duas coisas eu queria perguntar aqui. O senhor trouxe à tona uma informação que eu particularmente desconhecia. Não necessariamente o documento de compra teria que ser uma escritura. Pode ser também um instrumento particular de venda e compra, um contrato? Sim, pode ser. Já daria titularidade para o novo comprador. Daí, o importante é que a gente destaque que num dos trechos que trata o assunto na lei do inquilinato, fala também do registro desse contrato. Pode ser um contrato de compra e venda, porém ele tem que ser registrado em registro de imóveis ou títulos e documentos? Na matrícula do imóvel, no cartório de registro de imóveis. Registro de imóveis. Isso. Olha aí, ó. É uma coisa que não sabia. Doutor Tiago, uma dúvida. E se não houver a desocupação por parte do locatário em 90 dias? Como fica? Qual o processo? Como fica o novo proprietário desse imóvel? Qual é a atitude, qual é a ação que ele vai ter que promover para que ele possa ter o ingresso no imóvel? Sim. Esse adquirente, como dissemos, ele se coloca na condição de locador. Uma vez que ele se coloca na condição de locador, ele vai ter que promover uma ação de despejo. E nessa ação de despejo, ele vai colocar todo o cenário, vai fazer com que se conste na ação todo o cenário, que ele é um adquirente, que ele procedeu com a notificação, assim como determina a lei, e que no final do prazo de 90 dias não foi desocupado. Entendi. Para a gente encerrar, minha última pergunta, doutor Tiago. O senhor está falando que a partir do momento que ele compra o imóvel, ele se torna um novo locador, ok? Precisa ser feito, mesmo que por um prazo aí de 90 dias, precisa ser feito um novo aditamento ao contrato de locação, mudando a titularidade ou não? Não é necessário. Com a notificação, esse adquirente ele informa para o inquilino que ele é o novo proprietário e que ele coloca-se na condição de locador. E não se faz necessário que se redija um novo contrato ou que faça um aditamento, embora seja uma questão bastante comum, bastante usual, que assim que ele se torna o proprietário, né, esse adquirente, se faça um aditamento ao contrato de locação. Salvo o contrário, acho que supor que não haja um acordo entre ambas as partes. Por si só, se nesse período de 90 dias o locatário vier a se tornar inadimplente na locação, como fica? Vai seguir as regras também da lei do inquilinato. Então, esse adquirente que já passou a ser o locador, ele vai poder manejar uma ação de cobrança, o próprio despejo acumulado com cobrança ou uma ação executória, o que for mais apropriado para o caso. Poxa, que bacana esse bate-papo daqui. Deixa eu só fazer a última pergunta, gente. Bate-papo interessante. Se porventura a garantia locatícia seja calção em dinheiro, transfere para o novo locador. Sim, a garantia, a calção em dinheiro, que é uma das garantias talvez a mais utilizada hoje no mercado, em regra, ela deve ser colocada numa poupança. Mas muitas das vezes acontece desse dinheiro ficar com o locador. E ele ficar como guardião desse dinheiro, né, fazendo com que haja a correção do dinheiro, e tem que devolver ao final da locação, se tudo estiver correto, para o inquilino. Então, ao passo que há uma modificação do locador, o locador antigo deve entregar para o locador novo, o adquirente, essa quantia, para que ele seja o guardião e ao final da locação, se tudo estiver bem, possa ressarcir ao inquilino. Olha aí, gente, o nosso tema de hoje foi venda de imóveis. Venda de imóveis alugados. Eu estou aqui com o Dr. Tiago Silva,
Muito bem, gente. Queria agradecer a todo mundo. Doutor Tiago, obrigado. O Entrevistas AE de hoje vai ficando por aqui, gente. Uma ótima semana para todo mundo.